E fala rapaziada, trazendo aqui para o canal mais um vídeo do React, galera. E é o seguinte, hoje tô aqui trazendo aqui finalmente aí, ok rapaziada, o React lá no Matheus, beleza? Que ele fez aí um videozinho aí sobre solo leveling, ok? Então vou estar assistindo aqui, tá certo? Trazendo esse React. E demorei um pouco para estar fazendo esse vídeo aqui, ok? Mas é praticamente isso, beleza? O vídeo já tem mais de uma semana que ele postou aí, tá ligado? Mas tô trazendo aqui e é isso aí, tá ligado? Eu não sei se vai ter gente que vai estar assistindo esse react, mas é isso aí, ok? Deixa aí seu likezão, se inscreva no canal e bora estar assistindo aqui farmando em grupinho, ok? Então só bora assistir play. Irmãos! Fala pessoal, vamos aqui a mais uma Bora lá. análise do nosso querido Farmando Sozinho. E hoje falando da segunda temporada. Farmando Segunda temporada. E pois é, meus queridos, aos poucos nossa afinada série de Farmando Sozinho está voltando pro canal. Fomos pisados, humilhados, impedidos de expressar nossa paixão. Mas agora não. Agora presenciamos uma nova era e eu não irei mais fugir das perguntas de vocês não, viu? Quando vocês me perguntarem, quando sai vídeo novo do Menino Sung? Assim que sai o anime, meu querido. Quando sai vídeo novo do Menino Arthur? Assim que sai aquela coisa lá. Inclusive, campeão, deixa o like e hype o vídeo. Hype esse botão secreto aqui que só tem pelo celular. Será que é a versão rara do YouTube? Aí, se aparecer também, ó. Hype aí, hein? Inventou o solo, hein, irmãos? E algumas pessoas ficaram em dúvidas, algumas achando que fui eu, achando que foi o pior, né, velho? Mas não, ninguém sabe quem foi. Segundo as minhas pesquisas aqui, esse bordão foi criado pelos primeiros seguidores do solismo, a religião que cultuava a figura do Menino Sung. Provavelmente aqui pelas minhas fontes, a fundação dessa religião ocorreu na seção de comentários de capítulos da finada Nelks. E em um belo dia, durante mais uma quarta-feira qualquer, naquele site, um usuário anônimo comentou Solo em Irmãos pela primeira vez. A junção de Solo Leveling e Amém, e mal sabiam eles até onde essa e outras expressões criadas naquele site chegariam um dia. Conseguimos um depoimento exclusivo com um ex-frequentador da Nelks que preferiu se manter anônimo para falar o que ele viu no site naquela época. A grande maioria dos memes de solo foi criado naquela época. A oração do Menino Sung, o termo entrevistas, que era o dia que saía as traduções dos capítulos lá. Essa imagem que eu fiz que o Matheus fez pros vídeos dele, que é uma clara referência à antiga imagem muito usada na comunidade da época. Certa vez eu conversei com um dos tradutores da Nelks e eu falei que pretendia lançar um vídeo de Tomb Raider King, um manhwada mesmo, editor de solo leveling, tá ligado? E na época todo mundo falava pra eu fazer vídeo sobre ele. Pô, parece da hora que esse daí era o escritor de solo leveling, porque em um dos capítulos, um dos personagens lá da obra falava que era o escritor do best-seller solo leveling. Mas o tradutor me falou que ele havia colocado aquilo ali na zoeira, mas todo mundo acabou acreditando naquele mas nas interpretações do Matheus é foda, viu? Gostava de tirar ondinha. E postou Tomb Raider King? Não, acabei levando 2 strikes e parei de trazer manhwa pro canal. É foda, conheço um cara que passou por isso também. Então. Na temporada passada terminamos com o fim da quest de mudança de classe, que colocou o nosso Menino Sung como necromante. Como eu disse lá, cara, e se eu falar pra vocês, mano, que eu gostei mais do solo leveling nessa segunda temporada que a primeira, tá ligado? É, sim, eu realmente gostei mais da segunda que a da primeira, tá ligado? Porque, pô, mano, a segunda temporada teve muita coisa, tá ligado? Pô, trilha sonora aqui e ali. Sei lá, mano. Foi muito bom, tá ligado? O som de revelando aí o seu poder aí pra todo mundo aí, tá ligado? Bem, revelando entre aspas, né, velho? Mas, né, considerado aí o rank mais alto aí. Então, pô, mano, segunda temporada foi foda, velho. Curti mais que a primeira. Verdadeiro solo leveling, que é a parada das sombras, tanto que você percebe que o anime tá sendo infinitamente mais comentado agora. E essa temporada começou calminha. Menino Sung foi na escola da irmã dele pra falar com a professora, e vocês já sabem, né? Onde esse menino passa, a meninada já fica toda assanhada. E não é por menos, foda, né, velho? O protagonista vai aumentando, né? E é aqui que tá. A professora pede eu não tanco esses queixos no solo leveling, velho. Virar caçadora pra focar nos estudos. E pra dar um choque de realidade nela, ele vai lá e chama ela pra ir numa raid junto com ele, pra um portal de rank C. Quem vai liderar essa raid vai ser um caçador de ranqueado da guilda do Tigre Branco, caçador Kinshu, que inclusive apareceu na temporada passada. Essa caçadora de rank B também apareceu lá. A primeira temporada apresentou a grande maioria dos personagens secundários que vemos aqui na segunda. E além do Kinshu, terão ali mais 5 rank B e 2 rank C. Ixi, vai ser faixinho então, Matheus. Era isso que eles esperavam, menino bom. Acontece que no momento que eles entram no
no portal, o portal de Rank C se revela ser, na verdade, um portal Isso aí foi vermelho. foda, viu? Uma Isso aí foi rara, foda. O portal esconde a sua verdadeira natureza até que as pessoas entrem dentro dele. E uma vez dentro, mais ninguém entra e mais ninguém sai. Nossa, pelo menos até velho. que derrotem um boss da dungeon. Dentro do portal, o grupo é atacado por elfos de gelo, que Muito só não sinistro, capotam a pô. amiga da irmã do Sung, porque ele vai lá e segura a flecha bem na frente da cara dela. E Só antes de toma. recuarem, eles até tiram ondinha com o Sung, mostrando um comportamento bem diferente dos monstros que ele enfrentou até agora. E é aqui que o Khenshu mostra o arrombado que ele é de verdade. Ele larga todos os Rank C e é pra fora do grupo dele, falando que ele só seria um peso morto se continuasse com ele. Só que essa cuzão, né, caçadora de velho? Rank B aí notou o reflexo do Sung parando a flecha, e aí ele já notou que aquele menino ali não era o que parecia. Esse cara tem algo muito diferente. O menino Sung é bem claro, ele tira da aba do sistema barraquinha, comidinha, queijo, casaquinho, velho. tudo no maior luxo pros outros e só diz lá, fica aqui enquanto eu farmo minha XPzinha. E acontece que nesse portal, Né? além dos elfos de gelo, também temos os ursos de gelo. E no manhwa também tinha os yetis, mas por algum motivo eles não apareceram no anime. E o Sung aproveita que tá no território deles pra enfim testar o seu exército das sombras. Uma das coisas que aí ele tava o mais no Ignis cagaço de mintou, ficar viu? tosco, né? Mas felizmente os caras conseguiram fazer de um jeito que funcionou. É Claro uma que não das chegou aos sombras pés assim do mais manhwa, foda que tem, viu? porque deve ser muito difícil adaptar Tem o pra Banner animação Kraus, a mas- perfeição que Pô. era aqueles quadros que o nosso finado Dubo fazia pro manhwa. Nessa parte mesmo tinha um dos meus painéis favoritos do O Ignis manhwa, é muito capítulo foda, velho. 50, pra quem quiser pesquisar depois pra ver, porque se eu botar aqui já sabe, né? Entendi. Tipo, no manhwa, esse quadro, a sombra do Sung se estendia pra dentro da floresta e parecia que as sombras estavam saindo de dentro da floresta e não saindo de dentro do manto dele. Sério, as ilustrações do manhwa eram uma loucura. Dubo era um artista incrível demais, até bater aquela bad misturada com orgulho quando eu vejo o nome dele lá acreditado logo na abertura. As sombras comuns do Sung fizeram a limpa nos ursos. O único problema mesmo foi o Rei Urso, que capotou todos os soldados sombra de uma vez só. Mas aí o Sung só mandou o Igris e o brabo é como diz, né? Mandou, cumpriu. E o Igris ali Foda. demonstrou movimentos que ele não fez na luta contra o Sung, mostrando que se ele tivesse com a espada, ele teria lascado muito mais no Sung. E o Sung, como não é besta, cata a XPzinha e já vai ali Pô, o catando bicho mais umas é sombrinhas bom não, pouquinho. velho. E é nesse No momento game, que você, pela primeira rapaz, vez, céu. começa a ver Foi qualquer difícil coisa vencer ele, passando hein? pela tela do anime como uma possível sombra. Passou uma formiga? Isso daria uma boa sombra, hein? Mas o que aconteceu com o grupo de Khenshu, Matheus? Foi completamente massacrado. Aí se fudeu, hein? Só Nossa, sobrou ele mano. mesmo. Achei E quando bom ele chega até o demais. grupo do Sung e vê que eles estão comendo do bem bom ali na barraquinha, no calorzinho, comendo churrasquinho, ali o bicho chega puto, colocando a culpa dos mortos naquela galera. É Sim, foda, o cara viu? chega logo na ameaça. Tá vendo? Os elfos Tome. de gelo, propositalmente, deixaram o Ki Eu sou fugir uma pra do que ele Sung. levasse pra onde o outro grupo tava. E chegando ali, temos algo curioso. O líder dos elfos cumprimenta o Sung e, pra surpresa... Cara, e se eu falar pra vocês que eu não imaginaria que iria aparecer elfos e outros tipos de seres em solo neve, tá ligado? Porque, mano, foi surreal isso aqui, viu? Quando esse bicho apareceu aqui, eu falei, caraca, mano, então existe outros seres aí. É lógico, é dungeons e tal, tá ligado? Mas não tipo um outro mundo paralelo, vamos dizer assim. Então, pô, mano, tem muitas coisas aí ainda que tem que explicar, né? Pô, explicar pra e tal, como que funciona esses rolês aí, tá ligado? Porque até agora eu só sei no anime. Aí é E chegando foda. ali, temos algo curioso. O líder dos elfos cumprimenta o Sung e, pra surpresa de todos... Você consegue Caraca. falar o idioma dos monstros? Mais um presentinho do sistema. O líder dos Sistema elfos se ajudando, apresenta pô. com Baruca e ele fala altas Pera aí, paradas rapaziada, eu tô achando que tá estranhas ali, muito tem uma alto voz na esse cabeça brilho, hein? deles mandando eles matarem os humanos, que essa voz não inclui o Sung como humano. Nisso o Sung fica, caralho, será que eu viro um monstro? Mas já brilho que o tá Sung muito consegue alto, eu conversar acho. com eles, aí vai lá e pergunta, né? Me fala o que vocês são exatamente. Você sabe... Começa aquela bagaceira e vemos o quão Ubisoft. roubado o Sung é. Apesar dos soldados deles serem inferiores aos elfos de gelo, como o Sung regenera as sombras com a mana dele, uma hora os elfos cansam e acabam morrendo. O grande Né? problema mesmo é o Baruca. Mesmo com Sung e Igris juntos, eles não conseguem dar Pensa conta no do cara. personagem E aí que o Sung roubado, pensa viu? que ele poderia Principalmente no ganhar jogo. caso tivesse uma nova sombra poderosa. E discretamente ele dá uma olhadinha pro lado e...
Ai, não. Que foi que me acertou? Essa cena mostra Ô, quão louco. frio o Sung pode ser, dele ter arquitetado o próprio ataque do Kim pra ele ter a desculpa do capotei porque iriam me capotar. No anime pareceu isso, já no manhwa ficou escancarado. Tanto Era que mais no momento que ele pesado? dá o impulso pra cima do Baruka, no anime não mostra, mas no manhwa mostra que ele jogou a espada na direção do Kim. E aí, ó. meus amigos, quando Esses o Kim detalhes cai, assim, que eles o não colocam, nosso né, velho? querido Iron se é. Iron, Inclusive, já vou foda. adiantando os elogios pra essa temporada, eles estão acrescentando Ó. muita coisa, principalmente nas lutas contra os boys. Essa luta Tá contra muito o Baruka brabo, mesmo, velho. meu Cê é Deus do louco. céu, várias coreografias, trilha sonora linda ali de fundo. Agora imagina se eles continuam com Bonito. aquela mania da primeira temporada de colocar conversas paralelas no meio da ação. Como ousa, seu filho da puta! Então, essa foi uma das coisas que mais me irritou na primeira, tá ligado? Tipo, eu não ligo nessas paradas assim, mas, pô, colocar no meio na luta, tá ligado? Luta frenética ali, pá, então o poderzinho aqui, cabeça voando, então, e cortar o bagulho pra colocar outras cenas, aí é foda, tá ligado? Me irritou um pouquinho, tá ligado? Mas ainda bem que não teve nessa segunda. Ainda bem. Eita, é uma zazalinha. E dessa forma o menino Sung e seu grupinho derrotam seu primeiro boss. E claro que o nosso menino já foi pensando, nham nham chambrinha nova. E é aí que acontece uma das cenas mais tristes da vida do Sung. Esse aqui vai ser foda, eu vou chamar ele de Legos. Ergas. Não quero não. Ergas, ó grande rei do Zéu. Não quero não. Levanta, elfo, filho da... Ai, mano, o ar é bem Podemos dizer engraçado, que o Sung viu? ter ficado preso num portal vermelho acabou sendo muito bom pra ele, porque uma das pessoas que estavam do lado de fora daquele portal esperando Eita. ele sair era ninguém menos que Dong-Su, o irmão do caçador que o Sung meteu a Tramontina lá na primeira temporada. E sim, ele Tô tava ligado, ali tô atrás ligado. de vingança, mas pra sorte o papai sempre tá cuidando do filho, porque o Dong-Su foi chamado pra voltar para os Estados Unidos pra interrogar um caçador coreano que foi encontrado dentro de um portal. E quem é esse caçador? O Sungão, o pai Essa do revelação aí, E como rapaz. esse homem tava no portal, Matheus? Pois é, menino bom. Tem tudo Isso de não bom é o que nesse acontece anime, todo pô. dia, tanto que o pessoal fica achando que ele é, na verdade, um monstro que fala. Mas, na verdade, o Sungão vem todo virado na profecia, soltando ali umas profecias cabulosas sobre uma ameaça jamais vista no mundo, onde não importa quantos caçadores se juntem no mundo, ele irá caçar cada um deles, pois, segundo ele... Eles serão devorados e usados contra nós. Você mesmo parece Olha o bem forte. spoiler! E quando o Dong-Sun Ixi. vê que aquele cara ali é o pai do menino Sung, ele pensa o quê? Vou esbagaçar esse velho no lugar do filho. Tome. Foi só uma. Agora, bem mais forte, o Sung se sente mais preparado para, enfim, entrar no castelo demoníaco. E não sei vocês, mas nessa cena aí eu pensei, putz, se ele tivesse deixado para usar a chave do portal agora na segunda temporada, talvez ele tivesse transformado os Cerberus em sombra. E a título de curiosidade, no jogo Solo Leveling Arise, tanto os Cerberus, Baruch e até mesmo o Golem da primeira temporada lá, todos eles são sombras. Cara, eu tenho todos esses daí, hein? Eu tenho todos, só não tenho... Eu acho que falta 3 sombras pra eu poder pegar no game, tá ligado? Que tem o Breno, né? Tem uma outra lá e um outro ali, tá ligado? Simplesmente isso. Falta essas 3 sombras pra eu completar a minha coleção, vamos dizer assim. Então, mas, pô, mano, tá um pouco hardcore a parada, tá ligado? Mas, pô, mano, tô conseguindo. Tô no level 75 já no game, hein? No jogo. Assim que entra no primeiro andar do castelo, o menino Sung recebe uma quest. Colete 10.000 almas demoníacas. Cada demônio tem uma quantidade específica de almas, dependendo da sua força. E não, infelizmente o Sung não consegue transformar demônios em sombras. A cada andar que o Sung avança, ele vai ficando cada vez mais forte. São 100 andares ao todo, praticamente o Sword Art Online do demônio. Até que ele encontra Vulcan, o primeiro grande boss do castelo. E aqui quem só assistia pelo anime já ficou como... Tá porra, é o demônio que aparece na abertura. Menino Sung vai perder e os caçadores de Rank S da Coreia vão descer em um helicóptero pra ajudar ele. Eu literalmente... Lutas mentirosas que só acontecem na abertura do ano. Eu literalmente, mas tipo, é diferente, tá ligado? Eu já fico olhando a abertura e fico tipo, será que esse personagem vai aparecer? Será que esse daqui também vai aparecer? Tá ligado? Tipo isso. Igual que aconteceu com o Golem, tá ligado? Eu achei que iria ser uma cena de luta muito foda, tá ligado? No meio ali da cidade.
estágio, pai e tal, não sei o que. E no final não foi porra nenhuma, tá ligado? Mas eu fico mais ou menos isso aí, tá ligado? Anime. O Sung chega até o andar 75 e aqui É o mó da negócio hora, já velho. ficou desbalanceado. Tipo, você vê a porque, abertura e o contra personagem Vulcan, aparecer no ele até que anime. teve que fazer uma estratégia pra derrotar ele. Já contra o Metos, meu Deus do céu. Foi surra pura. E pior que o cara é necromante também. Deve bater uma mó bad assim quando a gente perde pra alguém da mesma firma, né? E aqui o menino Sung decide fazer uma pausa no castelo demoníaco. Ele já tava ficando ali sem miojo pra comer. E derrotando o Vulcan e o Metos, ele conseguiu 2 dos 3 ingredientes necessários pra produzir o Elixir da Vida. Aí o sistema dropa uma caixinha surpresa que dá um item que não deve ser nada demais. Uma chave? Chave da assistência técnica. Problemas e bugs com o sistema. Vim contatar o técnico pessoalmente, por favor. Entendi, foi nada. É foda. O plano do Sung é voltar pro castelo demoníaco mais forte, então ele decide parar de esconder o seu verdadeiro poder e já marca uma nova avaliação de rank pra dar uma atualizada na Essa sua revelação carteirinha de dele aí, caçador. mano, E chegando lá, o me aparelho já dá emocionou, erro, viu? que em outras palavras quer dizer que o Sung alcançou o rank. Eu sei que parece meio besta assim e tal, mas quando ele revelou ali pro mundo ali, tipo, querendo o rank S, pai e tal, mano, emocionou no tanto, tá ligado? Que eu falei, caraca, mano, isso sim que é protagonista, tá ligado? Porque, tipo, nós temos os protagonistas aí que é overpower, pai e tal, mas eles, tipo, escondem, tá ligado? Não revelam o seu poder, assim e tal, e isso é meio, né? Meio foda, tá ligado? Mas aqui não, o bicho foi lá, revelou, tá ligado? Teve aquelas cenas mó da hora, tá ligado? E eu, pô, mano, que foda, velho. Emocionou, tá ligado? Só que eles Emocionante. haviam uma confirmação pro público que é meio que uma enrolada que eles dão pra associação de caçadores contratar o caçador antes das guildas. A associação de caçadores é tipo uma guilda, só que pública. Mas o Sung acaba recusando todas as ofertas deles porque o foco dele naquele momento é farmar pra ficar mais forte. Mas aí não adiantou foi nada, Matheus. Calma, menino bom. Ele pode não participar de raids de rank alto como caçador. Já como minerador, o grupo de mineração é Minerador, né? focado em catar os cristais que estão dentro dos portais. Farmar Ou seja, cristal. o grupo de caçadores entra, faz a limpa nos monstros das redondezas ali. A equipe de mineração entra pra catar os cristais e depois que eles lutam tudo, a equipe de caçadores vem e derrota o boss pra fechar o portal. Esse portal de rank Olha. aí está sendo fechado pela Guilda Hunter. Inclusive é aqui que o Sung cruza pela primeira vez com a caçadora Cha, uma das caçadoras mais fortes da Coreia e a vice-capitã da Guilda Hunter. E ela tem uma condição rara onde caçadores e monstros pra ela emitem um fedor muito forte. Por isso ela sempre tá com um lencinho no nariz. Nisso você pensar, então o menino Sung foi aí pra fazer uma rendinha extra, né? Só que a galera sai pra fazer uma pausa, né? E o Sung lá. Vou lanchar não, tô viciado em trabalhar demais. Trabalhar aqui. Então, Minha XPzinha do bosta da minha. Sim, o Sung entrou na equipe de mineração só pra ir lá escondido e roubar a XPzinha do boss. Que eu acho que roubar nem é a palavra, né? Porque, tipo, eu acho que a Guilda Hunter até acharia bom alguém capotando o boss de graça pra ele. Porém, antes que ele catasse essa XPzinha, a caçadora Cha surge logo atrás dele e pergunta o que ele tá fazendo ali. E o Sung todo ensaboado daquele jeito só diz que ele se perdeu e que ele vai voltar pro lugar do trabalho. Só que quando ele passa por ela... Peraí. Que fragrância! cara, eu não tanquei isso aí, viu? É perfume francês. Mas faz 3 dias que eu não tomo banho. Mas tá encardido em você. Levante o sovaco aí pra me dar uma cafungada. Levante. Ave Maria. Isso aí eu não tanco não, viu? Deitar com você e passar Essa a parada noite dela aí. cheirando o seu cangote. Eu, hein? Por algum motivo, o Sung não fede, ele é cheiroso. E isso é algo muito incomum, tanto que a Cha fica toda curiosa sobre ele. Pra sorte do Sung, a equipe de mineração gostou tanto do trabalho dele que já chamou ele pra catar cristal no dia seguinte. E pra sorte dele, seria um portal de ranquear de novo. Né? Porém, quem iria cuidar desse portal seria a equipe secundária da Guilda Hunter. O capitão da equipe chega ali procurando alguém pra carregar os equipamentos dele. Pera! O que você tá fazendo aqui? E o menino que não é besta já vai lá e se oferece pra fazer esse trabalho. Esse arco é meio que um paralelo com o arco dos lagartos lá e também um pouco do covil duplo, porque o Sung mais uma vez é chamado pra carregar os equipamentos da galera, só que ao contrário de lá atrás, aqui o grupo de caçadores não é aqueles arrombados, aqueles são muito gente boa. Tanto que quando dá merda lá dentro, eles falam fácil que vão ganhar gostar, tá ligado? o Sung poder fugir e chamar reforços do lado de fora. Mostrando ali uma preocupação. Pô, mano, já tenho quase quase todos esses personagens, hein? Então, tipo, Essas três cena aqui é eu muito tenho, da hora, viu? porque faz a gente
gente criar um certo carinho por esse personagem. Tem até essa caçadora aí que já tinha até escrito o testamento dela, mostrando que, tipo, ela tinha ideia que poderia morrer qualquer dia no portal, então ela já tinha um testamento feito, sei lá. Caraca, velho, isso aí. Mas que merda dá lá dentro, Matheus? Acontece que o portal revela ser dominado por orcs Esse episódio poderosos. foi foda, O líder viu? deles é tão poderoso que não só impede do grupo poder sair do portal, como também se comunica com eles usando a língua dos humanos. Os orcs escoltam os caçadores até o seu palácio e ali conhecemos o líder deles, Kargalgan, o xamã. Esse ele é da hora, mais mano. puxado pra magia e ele é muito poderoso. Pensa... Tanto que ele fica brincando de bem com a Renata, só que pensa numa capitão do grupo ali foda. Fica metendo pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. O cara é muito desumilde e ele só não capota o líder do grupo ali porque o Sung salva ele e só manda o quer que eu faça. Ei, vai repetir a piada? Farme esses bichos pra vocês? Fera. Cara, eu tenho opção melhor. E quando o Sung se vira pro Kargalgan e solta as sombras pra fora. Nossa, muito louco, velho. Chega a arrepiar essa cena, mano. Com nostalgia, já que ela recria um dos painéis mais icônicos do manhwa. O Sung usa o domínio do monarca, uma habilidade que cria uma área onde dentro dela as sombras ficam mais fortes. Os caçadores da Guilda Hunter ali tudo com cara de cu. Coitado do cara que só consegue invocar 2 sumos ali todos. Porra, essa de personagem, velho? O Iron e o Igris dilacerando orcs 3D. Coitado desse aí, velho. Minha alma de uma forma que vocês não estão ligados. O Kargalgan que mesmo sob pressão. E a trilha sonora que toca, hein? Meu amigo, de boa. Parece muito que nada foda. vai abalar o orgulho dele quando de repente só preciso te deixar sem mana e meu exército irá cuidar de você. Seu exército? Nossa, exército. É o quê? Aí o Sung já foi... começa a ficar nervoso e começa a usar as magias mais fortes dele ali no Sung. E o Sung, na maior desumildança do mundo, dá pra um mini maguinho dele, um orbe que ele ganhou lá no Castelo Demoníaco. E a porra do mini mago supera o Kargalgan. Que maldade comigo. Mas naquele momento o Kargalgan decide apelar e usa sua magia mais poderosa. Canção do Gigante, Shingeki no Kyojin. E agora, como você irá... Ai, como é que você me acerta? Onde você arrumou isso, caralho? Mais um presentinho do sistema. E pronto, agora eles vão e dão a Que sua nele, né? referência, Bem, isso era o que a gente esperava, né? Porque ao contrário do manhwa, onde o Sung faz as sombras dos próprios soldados orcs meter o cacete no Kargalgan, aqui no anime o cara não se dá por vencido e mostra que mesmo se ele ficar semana, ele parte pro X1 só no murro de respeito. Perdeu do mesmo jeito no fim? Perdeu. Mas não podemos negar que o Kargão aqui ganhou uns pontos de aura. E dá-lhe propaganda. Agora um pouquinho mais upado e com a galerinha nova no seu exército das sombras, o menino Sung segue para finalizar o Castelo Demoníaco. Assim que retorna o sistema já manda a quest, colete a alma do monarca demoníaco, que tá muito na cara que é o boss do último andar. Porém, ao chegar no andar 80, acabamos encontrando uma das personagens mais queridas de Solo Leveling, Ezio, a filha do demônio que comanda aquele Outra andar. personagem que eu tenho no game. Sung fala que o pai dela vai liberar permissão pro próximo andar, se os demônios quisessem eles podiam só deixar o Sung passar. Tudo na paz e sem violência nenhuma. E o Sung vai lá e concorda com ela. Só que quando ele vira as costas... Hoje é dia de maldade. A mina vai lá e tenta atacar ele pelas costas. Como pode ver, ao contrário dessa aí, a Jurin jamais atacaria o Sung pelas costas. Campeão? Então... O que foi? A raba da Ezio que eu fiz para animar. Aqui o Sung aproveita para perguntar a ela sobre o que são os monstros. Só as que câmeras, né, velho? Pedro, eu acho... Ué? A Ezio vai guiando o menino Sung pelos andares até que eles chegam no andar 100 Motorola, e vemos ele, Baran, o monarca demoníaco. Nossa, inclusive esse foi um dos chefes que eu acabei de enfrentando no jogo, tá ligado? Esse daí foi o penúltimo boss, assim, no modo história que eu enfrentei. E, mano, passei de primeira, tá ligado? Mas foi, né? Foi perrengue ali, mano. Porque pensa num boss chato, mano. Chato e ainda forte, tá ligado? Porque, mano... é muito da hora, tá ligado? Você jogar um jogo depois de ter assistido anime, tá ligado? Então essa parada é muito da hora. Eu só não aprofundo muito no modo história no jogo, porque, né? É praticamente um spoiler ali, tá ligado? Então eu espero o anime chegar e tal, com os episódios, aí depois eu vou prosseguindo, tá ligado? Porque, pô, se eu prosseguir no modo história diretão, mano, eu vou acabar tomando spoiler no próprio anime. No andar 100 e vemos ele, Baran, o monarca é foda, velho.
velho. E o que falar dessa luta? Baran dispensa apresentações, o cara surge do céu montado em um fodendo dragão. Na verdade é um inverno. O bicho sumona demônios sem parar dos portais, além de ter aquele sopro poderoso que desintegra a sombra. Temos aqui finalmente uma boss fight difícil de verdade pro Sung, porque ele tem que criar estratégias. Primeiro ele tenta derrubar o cara do dragão, porque ele pensa, pô, em tese vai ficar mais fácil, né? Só que quando ele cai no chão, ele sai da fumaça andando numa tranquilidade, tal qual um boss que acaba de entrar na sua segunda fase. Plim, plim, plom. Eles tentam segurar o cara, mas o cara é foda. Se você segurar ele, ele vai lá e se explode com todo mundo. Até a espada dele, o cara desintegra sem qualquer peso na consciência. E aí você pensa, agora o cara tá sem a espada dele, né? Ele não tem mais a... Maluco, eu tô acreditando nisso, de volta, viado! Essa cena ficou linda no anime. Começa a chover, o Sung zera completamente a mana dele, parte pro X1 de faquinha com o Baran. Um momento tenso, os dois brigando na chuva, o Baran taca as adagas do Sung pro alto, forçando o coitado a tentar segurar os braços dele. Mas o problema, meus amigos, é que o poder mais forte do Baran sai pela boca. Porém, antes que ele atirasse, a Ezio taca a lança dela no Baran e distrai ele por um segundo. Oxi. Segundo esse, que foi suficiente pro menino Sung ir e tacar a cabeça do Baran pro céu com um belo de um gancho de direito, derrotando assim o monarca dos demônios. Sim, o Sung, você conseguiu. Devo ter upado uns 20 levels depois dessa luta. Ué, upei só 2 levels? Mas por que esse sistema? Divisão de XP por conta da assistência da equipe. Que assistência? Parabéns, Ezio. Você upou 20 levels, ganhou o título Monarca dos Demônios, Herança do Baran, evolução de classe figurante para personagem importante em futuras... Tudo menos minha XPzinha, filha da puta! Pô, infelizmente ela não vai aparecer mais, né, velho? Produzir o Elixir da vida, o menino Sung não perde tempo. Ele usa a nova habilidade dele de trocar de lugar com qualquer sombra e coloca ali mais uma dama na friend zone. No hospital temos finalmente uma das cenas mais emocionantes de Solo Leveling, que é a cena emocionante nisso, viu? Pra mãe dele, e ela finalmente acorda do sono eterno. Uma cena que emociona porque sabemos o que o coitado do Sung passou sozinho, sendo um ranqueé nas AIDS pra tentar sustentar tanto o tratamento da mãe quanto da escola da irmã. Uma cena que com certeza tocou muita gente. Sim. Né? Bem, esse episódio gerou uma das reações mais toscas. E ainda mais com essa trilha sonora tocando de fundo. Uma nova palavra sendo usada no vocabulário do jovem otaku. A tal da aura. Basicamente, se um personagem era frio, poderoso, intimidador, Sigma, ele tinha a tal da aura. E segundo boatos, esse episódio de Solo Leveling acabou sendo odiado porque o menino Sung chorou. Sim, aí isso mesmo que você ouviu. Enfim, chegamos ao arco mais esperado do anime todo. Desde a primeira temporada eles estavam hypando, não é por menos, né? Afinal de contas, esse é o arco da Ilha das Formigas, que é uma clara referência ao arco das formigas Quimera de Hunter x Hunter. Então, é isso que eu pensei, tá ligado? Ter dado uma chance pra Hunter x Hunter foi por causa do Solo Leveling. Talvez eu não tenha postado a parte final do resumão ainda, porque eu estava esperando sair essa temporada. Matheus, me poupe, né? É verdade, pô. Recapitulando, a Ilha Jeju é uma ilha da Coreia, um anime aí que eu ainda tô em pausa. De um portal qualquer. Estamos falando da eclosão de um portal de Rank S, que é o equivalente a uma grande catástrofe. Pra vocês terem ideia, a primeira vez que isso aconteceu foi nos Estados Unidos, e o estrago foi tão grande que toda uma parte do país foi destruída, considerada até hoje como a maior catástrofe da história da humanidade. Só que por uma cagada enorme, esse portal da Coreia estourou em uma ilha, e como os monstros eram formigas terrestres, eles abandonaram a ilha e meio que o problema foi resolvido. Só que recentemente descobriram que as formigas da ilha estão evoluindo para tanajuras gigantes, tanto que uma delas foi encontrada na costa do Japão, capotando um monte de civil e caçador, e só foi abatida quando chegou um caçador de rank A. Sim, o minionzinho da ilha precisou de um rank A para ser derrotado. Agora imagina o formigueiro inteiro. Sendo assim, a Coreia juntamente com o Japão formam uma aliança para acabar com o formigueiro, criando assim a quarta raid da ilha, gente. Enquanto os rank S do Japão irão atrair as formigas para fora do formigueiro, os rank S da Coreia irão entrar no formigueiro para acabar com a rainha. E sim, ao contrário da Coreia, onde vão participar ali 6 caçadores de rank S, o Japão colocou ali 10 caçadores de rank S. Pois todo indo de F, né? Indo de F. E cadê o Chung, Matheus? O Sung não quis ir, menino. Ele viu aquele tanto de rank S ali e pensou que esperamos morrer pra transformar em sombra depois. Digo, eles com certeza vão dar conta sozinhos. E depois da mãe dele ter voltado, o coitado quer aproveitar um pouco do tempo com a família. A fominha de XP deu uma maneirada. No dia da raid tudo parece correr bem. Os japoneses atraem as formigas pra fora do formigueiro
formigueiro. Eles até usam um sinal pra cortar a ligação que as formigas têm com a rainha, já que os coreanos, como eles vão capotar ela, provavelmente ela vai pedir pinico antes, né? Só que quando os coreanos chegam na sala dos ovos da rainha, eles encontram um ovo de formiga enorme. E o pior de tudo, está aberto. E o que tinha dito desse ovo, Matheus? Então... menino bom, os caçadores japoneses acabam descobrindo em primeira mão. Eles estavam ali vendo umas formigas vindo na direção deles e um piscar de olhos, arranque esse, perde a cabeça. Pô, mano, essa personagem era... Eu tinha gostado dela, tá ligado? Mas, pô, mano, ela foi a primeira, mano, a perder a cabeça. Se o pior, meus amigos, é o que aí foi foda. Esse personagem. Engraçado. Isso não foi uma luta, meus amigos. O nome disso é Falecido Rei. 1, 2, 3, pronto. Né? Já foram 3 Zanquies nessa brincadeira. Eles não tiveram tempo nem de revidar. Mas tá bom já, né? Bora focar um pouco nos coreanos. Opa! Tu é japonês? Raimeiro Enchan. Mais 2 falecido hit, meus amigos. Mas o que diabo já é essa coisa, Matheus? Inacreditável a sua atuação de fingir que você não conhece a história, menino. Tamo fingindo, né? O que diabos é essa coisa? Bem, os Zanquies da Coreia acabam conhecendo logo após abaterem a rainha. Aquele, meus amigos, era o o Rei Formiga. E olhando pra ele, já dá pra notar a diferença corporal. O bicho é brabo, viu? O bicho é brabo. Né? E agora, o menino moçou legal lá fora. Assim que chega no formigueiro, ele passa direto. Ele não dá nem oi pros coreanos. Ele vai até a rainha, devora a cabeça dela e, meus amigos, já de cara ela esmaga metade da costela da chá e taca a bichinha pra casa do caralho. O que foi isso? Um detalhe que até hoje a gente acreditava que era porque ela era mais forte dali. Logo, ele focou em atacar a maior ameaça primeiro. Mas agora, com o anime mostrando ele devorando a cabeça da rainha, já temos uma outra interpretação. Como o Rei Formiga herda das memórias daqueles que ele devora, ele devorou a rainha pra saber quem havia matado ela. E como a Chá foi a última a dar o hit, sobrou pra ela ser a primeira da fila. Olha que da hora, velho. Isso também explica o fato dele ter deixado o cameraman vivo. Porque, tipo, o cameraman não bateu na mãe dele, sabe? Tanto não que fez a gente nada. falando que o cameraman era o caçador mais pica dali, porque o formigão não notou ele. Os coreanos não tiveram chance. Eles até tentam lutar com ele, mas o bicho arranca os braços de um, mete o cascudo no outro. E tipo, como é que esse bicho consegue tancar tanto rank S? Como você ficou tão forte só comendo os caçadores? Tocar Dark Area. Não pode ser! Ele demorou até o próprio Sawano! Você percebe que o vilão é foda quando ele rouba a trilha sonora do protagonista. O grande destaque aqui foi pro caçador tanque de Rank S, que de longe... E tipo, essa cena lembra muito a cena da primeira temporada, né? Lá do Suni e tal, tipo, macetando ali os outros caçadores ali, né? Então, lembrou muito essa cena, mas a diferença é que agora é o Beno, tipo, macetando os Rank S aí, né? Isso aí foi curioso. Mas tentou parar o Rei Formiga? Claro que nada disso seria possível se não tivesse o fodendo curandeiro de rank S ali. Inclusive o tanque faz questão de creditar o menino, então... só que tipo, de creditar pra caralho ele. Formiga, eu sou invencível enquanto tiver a ajuda daquele curandeiro ali. Que curandeiro? Aquele ali. Ué, após devorar o Mibiengo, o formigão desenvolve a habilidade de falar. E eu sempre fiquei com a dúvida do porquê ele deu uma maneirada nos coreanos comparado aos japoneses, né? Tanto que eu zoava falando que era porque a obra era coreana, sabe? Mas recentemente foi revelado que era porque o Rei Formiga pretendia judiar deles mais tarde. Pra ele, a morte não era uma pena suficiente pra quem comete um grande pecado de capotar a rainha. Tanto que depois de dar uma surra em todo mundo, ele vai atrás do Goto, achando que ele é o rei dos humanos, pra capotar ele. Porque pras formigas, capotar o rei é a maior afronta pra raça. Mas é isso, o Formiga na saída capota mais um rank S japonês, pra não perder o costume, né? E pergunta lá pro Goto, você é o rei? E ele, sim, eu sou o rei. E aí você pensa, tadinho dos japoneses, oh meu Deus. Até que temos o momento da revelação do verdadeiro plano dos japoneses. Plano esse que algumas pessoas achavam que seria censurado no anime, pois colocava os japoneses como os vilões da história. Mas não foi censurado e eles mostraram tudinho. O plano dos japoneses era assim fechar a raid da Yagenjo, porém eles queriam que os caçadores coreanos morressem no formigueiro e que os japoneses surgissem ali pra vingar eles e terminassem a raid, tornando o Japão o país que fechou a raid de Rank S e o Goto se tornando um rank nacional, que é o título da Caçadores que fecha um portal de Rank S. Existem poucos no mundo com esse título, inclusive um deles é brasileiro. Vocês não perdem por esperar na cena que vai aparecer o Jones, meu amigo, arrepiado aqui só de lembrar. E a Coreia sairia como um país fraco sem caçadores. E um país fraco sem caçadores é um país que precisa contratar caçadores estrangeiros então, tem BR aí na história, parece que o jogo virou, não é mesmo?
O formigueiro começa a ser invadido pelas formigas e os caçadores coreanos ali tudo lascado, curioso pra quando parecia ver, que hein? tudo estava acabado, aparece o menino Sung falando Foda. E o que acontece em seguida? Acabou o episódio. Simplesmente... Se a luta do Sung contra o Ignis foi o hype da primeira temporada, a luta dele com o Rei Formiga foi com certeza o da segunda. O Formigão já chega no formigueiro mandando quero saber quem é o rei. E o menino Sung vai lá, sereno, no caminhado da paciência, fica cara a cara com o Formigão. E aí, meus amigos, é hora da disputa de tapas. Tome soco. Parece que você não é o rei, não é mesmo? Tome mais um. O Formigão tenta na força bruta e não bate de frente com o Sung. Tenta usar Tome um veneno soco. paralisante, mas o Sung é imune. E é aí que ele toma uma decisão que foi uma surpresa pra todo mundo, tanto pra quem acompanha pelo anime, como também pra quem acompanha pelo manhwa. Eles pegaram uma pequena cena onde o Formigão muda a anatomia do corpo dele pra alcançar uma Se maior transforma, velocidade, né? e deram um significado muito mais grandioso no anime. A transformação dele, a E a animação, trilha a sonora. música tocando de fundo, absoluto e solemne pra um Cara, Solo Leves. No manhwa, o sentimento é que o Solo Sung tem Leves tudo só sob tem controle, trilha sonora mas aqui foda, não, viu? Aqui foi outra parada. O Sung já vai apelando, já vai puxando a... de volta, viado! O Beerus vai pra cima dele, o Sung tenta acompanhar, a formiga usa a habilidade dos caçadores que ela comeu, usa o gelo do Todoroki, a cura da Soraka. O Sung tenta acompanhar, só que a luta tá tão intensa que as calças Foda do menino demais. começam a cair. Compra um cinto, menino Sung. Os dois viram duas Nem- linhas e começam a lutar numa nem velocidade tão reparei. grande. O coitado do Baiko, que é o caçador com a visão mais aguçada ali, já fica todo perdido. E lembre-se, essa Tipo, raid é muito importante. caraca, Porque ela tá sendo mano. transmitida ao vivo em toda a Coreia. O negócio Tome. tá ao vivo na TV, meus amigos. Olha o que o cara tem que fazer, ó. Uma situação de ataque. E é luzia aqui, luzia ali. Aí vai luzir aqui, O luzir menino Sung ali. mete um combo, mas do nada, o Beerus se recupera e coloca o Sung contra o chão, prestes a enfiar as garras dele no olho dele. Um momento que até o criador do Sol Level e o nosso finado dublo lá do céu pularam da cadeira em pânico. Meu Deus do céu, isso aí não é canônico. Mas antes que o golpe fatal não canônico fosse Muito executado... foda, velho. Tá doido. Mas que porra foi essa que você tacou em mim do nada? Mais um presentinho do sistema. O Sung não. vira o jogo pra cima do Beerus e naquele momento o Tem Rei Formiga só habilidade consegue aí. pensar em uma coisa. Valendo R$1 milhão. Qual a melhor opção quando se luta contra o menino Sung? Alternativa Banana. A, força. Alternativa B, veneno. Alternativa C, velocidade. Ou alternativa D, o bicho corre. Corre como se não houvesse amanhã. Só Mas corre. o menino Sung tá ali todo sedento por ela. Vem cá, XPzinha. E aí, meus amigos, Não tem acabou-se, como, o mano. menino só Então, foi Level é muito e bom, mano. finalizou. Eu vou conseguir fugir. Eu vou conseguir fugir. Mais Eu vou um conseguir. presentinho do sistema. O que é que ele pegou agora? Na moral, que orgulho dessa adaptação. Transformaram uma surra do manhwa em uma luta no anime. Eu lembrava só do Sung chegando, dando uma surra na formiga e depois finalizando ela. Mas aqui não, pô, que trabalho sensacional eu tô fazendo com o Solo Level. Outro detalhe aqui é essa impaciência do Sung em tentar curar a Chá. Tipo, ele expressando no Mano, corpo essa dele, aí- gente, eu tô preocupado. No anime ele tá muito mais preocupado. Pensei que era no manhwa. ele de F, Que viu? ótimo pro desenvolvimento Pensei dele. Ao mesmo muito. tempo que o estado dela tá feio demais, a cara dela já cincou, o Sung usando o ataque, ele lixi pica dele pra ver se curava, mas não cura. Parece que a menina vai morrer, quando de repente o Sung se vira pra trás e meus amigos... Brau! Toma aí, pezinho do caralho! Mas o Sung acaba transformando o Biengo em sombra. Os episódios encerram numa cena, né, Depois velho? disso, o Baeko vai lá e pega no ombro do Sung e fala: ô Sung, o Biengo não gostava de lutar não, sabe? Vacilo fazer ele lutar depois de morto, tá ligado? Tudo bem, Baeko, eu já pretendia desfazer a sombra dele, eu só queria que ele curasse a Chá mesmo. Pô, cara, tu é muito gente boa, na moral. Tomar no cu, vou perder uma sombra que cura! Mas o que eu, você, Queria ser roubado, todo mundo né? queria era o nosso noveleiro Sombra. A cena do Beerus renascendo como Sombra foi diferenciada demais das outras, né? Do jeitinho que o nosso manhoso gosta, né? Sério, vocês que acompanham só pelo anime, vocês vão se surpreender, porque esse bicho é manhoso demais. Você pode ver pela última cena do episódio, que é quando o Sung invoca ele, quando ele é invocado, ele tá lá, tipo, todo elegante, fazendo reverência. Pula 3 frames, tá lá o bicho explodir na hora pra se amostrar. Na moral, o nome dessa sombra aqui deveria ser Enzo. E ao contrário das outras sombras, essa aqui consegue falar, e o Sung Tô acha curioso que é pra ver porque ele é ainda rank como que vai general. ser. Então, provavelmente, as outras sombras
quando chegarem nesse rank, elas também conseguirão falar. Bem, só sei que se a gente já arrepiou com Beerus falando pela primeira vez, imagina quando vir aquela cena na próxima temporada. Monarca do Gelo, não ouse assumir a posição de rei com tão pouca força. Caraca, nesse dia será criado meu o amigo. Absolute Solem 2. O Sung fica na ilha para destruir os ovos e ajudar na fuga dos coreanos. Essa cena não tem no original e ficou muito da hora. O Sung chega a mostrar que além das adagas do Baran que ele ganhou, ele também ganhou a espada dele. E acho que ela seria muito mais útil com Ignis, que nem aquele orbe lá que aumenta a magia, é melhor com Fang. Verdade, Matheus Season, eu concordo com isso até hoje. E após toda a farmada, o Sung alcança o nível 100. E lembra Eu lá não da cheguei chave da no nível assistência 100 técnica do ainda. Castelo Demoníaco? Então Tô no agora ela revelou a 75, sua verdadeira descrição. Tem que jogar chave mais. do Templo de Carteno. Pois é, meus queridos, hora de visitarmos nossos velhos amigos. E com isso, a raid da Iagente é encerrada. Algumas formigas que o Beerus não capotou acabaram voando pra China. Que mas arco, o ranking viu? nacional de lá Que capotou anime, elas com mano. facilidade. E a Coreia chega Me fazendo um diverti memorial muito. em homenagem àqueles que morreram na raid. O Sung vai lá prestar homenagem, mas ele parece bem cabisbaixo. Só que o Baeko chega do lado dele e pede pra ele erguer a cabeça, pois foi ele o herói daquela raid. Tanta gente falando Então. que só teve morte porque ele não participou da raid desde o início. Não é à toa que ele parece tão triste hoje. Puta que pariu, como é que eu esqueci de transformar a Rainha Formiga em sombra, hein? Aí não. Aí o menino Sung, né? Ô Sung. É isso. É isso então, rapaziada. Esse daqui foi o videozão aí no Matheus, o Beleza, trazendo aqui um resumão aqui de Solo Leveling. Demorei um pouco pra tá fazendo aqui esse react, tá ligado? É que, mano, não tava com vontade de tá gravando vídeo, tá ligado? Mas, né, tô voltando aí aos poucos, pai e tal, então trazendo aqui esse reactzinho, tá ligado? Porque eu curti muito Solo Leveling, tá ligado? Principalmente essa segunda temporada. E se a terceira for melhor ainda, cara, vou ser sincero, mano, vai ser tipo uma das obras assim mais top que eu já assisti, tá ligado? Porque, mano, só isso aqui, velho, foi absoluto cinema, tá ligado? Em um jogo, mesmo o anime tendo acabado, eu ainda jogo o jogo ainda, tá ligado? Então, o jogo me diverte, tá ligado? Então, olha, eu espero que a terceira temporada não demore muito, tá ligado? Porque é na minha diversão aí nos final de semana, no sabadão, tá ligado? Assistindo Solo Leveling, pai e tal. Então, eu espero que não demore muito, mas aqui eu confirmo, rapaziada, que Solo Leveling é uma obra muito top, tá ligado? Muito top mesmo, gostei demais da maioria das coisas que tem aqui nessa parada, tá ligado? Então, é um bagulho sinistro, ok? Então, espero aí você ter curtido esse vídeozão. O vídeo do Matheus ficou muito top, tá ligado? Resumindo aqui essas paradas, até citou ali o jogo do Solo Leveling, né? Então, é praticamente isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Até a próxima, rapaziada. Valeu, falou, fui!